Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um videozinho aqui, ó, de forma bem adaptada para bater um papo com vocês a respeito de uma notícia que saiu agora há pouco e que já está repercutindo pra caramba no universo do esporte, tanto com a torcida do Palmeiras, tanto com torcedores rivais. Alguns torcedores rivais já estão especulando que, na verdade, a Leila costurou para que essa notícia acontecesse, porque ontem, para quem não sabe, a Leila ela foi anunciada como chefe de delegação da CBF nos amistosos da seleção. Amistosos esses, né, que tivemos a convocação ontem lá do Dorival Júnior, e as pessoas estão falando que é muita coincidência as coisas terem acontecido numa ordem cronológica tão próxima, né? Que talvez a Leila ela teria, entre aspas, comprado esse reconhecimento do título e da conquista mundial do Palmeiras de 1951, mais conhecido como a Taça Rio de 1951. Esta que, pelos palmeirenses, nós palmeirenses, sempre consideramos como título mundial. E, enfim, frente a todas essas repercussões que estão aparecendo aí nas redes sociais, muita gente falando que é mais um título via fax, outras pessoas estão falando que não, na verdade o Palmeiras não foi reconhecido como primeiro campeão do mundo. Foi só, a Taça Rio foi só reconhecida como campeonato mundial. E não que o Palmeiras seja campeão mundial. Mas para mim, uma coisa já leva a outra, né? Não tem como eu dizer assim, ó, o Palmeiras foi campeão brasileiro de 2023. Ele é o quê? Campeão brasileiro. Vocês não concordam comigo? É isso, é campeão do título nacional, é campeão brasileiro. Então, pessoal, vamos construir a nossa argumentação aqui. Eu vou explicar para vocês como que foi esse processo, o que aconteceu. E vou colocar minha opinião sincera aqui. Não é porque eu sou palmeirense não, porque eu sempre sou muito sincero para falar aquilo que eu realmente acho que faça sentido. E eu sempre sou bem sincero também para reconhecer outras equipes, para reconhecer títulos, para reconhecer conquistas dos outros. Então nada mais justo também do que eu falar minha opinião real e sincera a respeito dessa notícia aí do Palmeiras, onde os palmeirenses estão abraçando essa notícia, estão comemorando, e os torcedores rivais obviamente estão achando ali nas entrelinhas alguma coisa para falar a respeito disso, principalmente por causa dessa coincidência que eu falei para vocês. A questão é o seguinte, essa ata, eu tô colocando a imagem aí para vocês da ata. Vocês podem ver que esse é um papel já antigo, um papel um pouco envelhecido. Porque esse papel, na verdade, ele vai completar esse ano 10 anos. Essa ata, ela foi elaborada durante a Copa do Mundo de 2014. Copa do Mundo que teve como sede o Brasil. E nesta ata, ela foi publicada ali, como vocês podem ver no parágrafo que estava grifado, justamente essa parte do pedido ao reconhecimento ao título da Taça Rio como um título mundial. Título esse que foi disputado por sul-americanos e europeus. E na ata deixa bem claro, sul-americanos e europeus. Então não era um título regional. Não era uma competição com times aleatórios. Era uma competição que tinham times sul-americanos e também times europeus. Beleza? Outra coisa, a ata foi elaborada em 2014. Mas nós só tivemos acesso a ela agora. Ela foi entregue pela FIFA ao ministro do esporte e, consequentemente, acabou repercutindo essa notícia no final da noite de ontem, com a entrega e a oficialização, digamos assim, dessa informação. Só que muito antes dessa ata ser entregue, ela foi redigida em 2014, e muito antes dessa notícia que sair acontecer, no Mundial que o Palmeiras disputou há 2 anos atrás, a FIFA já havia colocado uma matéria que o Palmeiras estava em busca do bicampeonato mundial. Aí as pessoas falaram assim, mas no site da FIFA não tem nada falando sobre isso, só tem a matéria. Mas por quê? Esse documento estava na ata de 2014. Então a FIFA sempre soube do reconhecimento a esse título. Ele só foi exposto agora. Aqueles que falam que a Leila comprou esse título para o Palmeiras, saiba que na verdade esse título é o reconhecimento às gerações passadas. A geração de 1951, que estão sendo reconhecidos por aquela conquista. E naquela época, pessoal, na década de 50, o futebol ele era muito diferente. Ele não era dinheiro, ele não era glamour, ele era representatividade social. Então nada mais justo do que reconhecerem esses caras como os primeiros campeões mundiais.
Nada mais justo. Então não tem nada a ver essa notícia aí, porque 2014, quando essa ata foi feita, a Leila nem sequer era presidente do Palmeiras. A Leila, ela iria mais pra frente patrocinar o Palmeiras com a Crefisa. Se eu não me engano, o patrocínio da Crefisa começou entre 2014 e 2015. A Leila não tinha relevância nenhuma dentro do futebol. Ela era apenas uma empresária, apenas uma patrocinadora. Então esse papo de que a Leila comprou, de que isso e de que aquilo, balela, balela. Sinceramente, eu sempre aceitei e sempre reconheci o título do Palmeiras como mundial em 1951, justamente por causa de toda a história envolvida em um jogo contra a Juventus, um time da Itália, um time europeu, e jogadores esses que na época não tinham glamour, não tinham salários altos. Hoje não, hoje o jogador vai lá, beija um escudo, no outro dia tá falando que ama o outro, no outro dia já tá defendendo outro clube, outro dia já tá falando mal do clube passado, mas naquela época isso era sinônimo de representatividade social. Eu fico muito feliz que isso tenha sido reconhecido. Suas gerações, filhos, netos, talvez estão por aí uma hora dessa sabendo realmente que o que os avós deles fizeram não foi em vão. Beleza? Coloca nas opiniões aí, tamo junto. Valeu, falou, até mais.